Bem, bom, hoje seguimos, né, as nossas aulas sobre gestão de pessoas. Hoje é a oitava aula, né, e essa aula vai ser dividida em duas partes. A gente vai falar sobre o capital humano e o capital intelectual, né? Vocês já devem ter ouvido falar que uh, as pessoas é que são importantes na empresa, né, que as instituições só existem por causa das pessoas. Eu mesmo já falei nas primeiras aulas sobre isso, e essa é a grande verdade. O que faz as empresas serem diferentes, as organizações serem diferentes, é o capital humano, né? Quem está ali dentro, com a inteligência, com a força de vontade e que consegue construir aquela organização e fazê-la se diferenciar das outras. Então, como eu tinha dito nas primeiras aulas, tu pode ter empresas com o mesmo tamanho, né, do mesmo ramo de atuação, mas elas vão ser diferentes porque as pessoas ali são diferentes, ok? Bem, então, antigamente o retrato do sucesso da organização era representado pelo seu tamanho, né, suas instalações físicas, pelo patrimônio contábil, pela riqueza financeira. Então, se vocês procurarem na internet fotos de empresas de antigamente, vocês vão ver aquelas mega empresas, né, enormes, com muitos funcionários, com muita gente, muita matéria-prima, né? Então aquela empresa pesada, aquilo era sinônimo de empresa de sucesso. Isso a gente pode colocar até talvez a década de 1970, 1980, por aí. Mas isso mudou, né? Hoje as organizações bem-sucedidas são extremamente ágeis e inovadoras e por essa razão independem do seu porte, do seu tamanho, né? Então, se a gente pegar hoje a relação das empresas com maior valor de mercado, e aí eu estou falando, gravando essa aula em fevereiro de 2021, só para ficar claro, tu vai encontrar empresas de tecnologia, né? Tu vai encontrar a Apple, tu vai encontrar a Amazon, empresas que são bem ligadas à tecnologia, porque elas conseguem, de forma mais ágil e inovadora, responder aos anseios dessa nova sociedade nossa, que é uma sociedade conectada, uma sociedade globalizada, que utiliza redes sociais, que utiliza a internet, que faz muitas compras virtuais, né? Então, diferentemente de empresas do passado, em que a instalação física, o patrimônio contábil, a riqueza financeira era que respondia pelo seu sucesso. Isso foi verdade até um ponto, né? E digamos que o ponto de mudança, de virada nisso, provavelmente vai ocorrer no início da década de 1990, quando a gente tem a internet, começa, né, mesmo de forma embrionária, e a globalização, né? Então os países se abrem, começam a comercializar entre si, né? Então é como se estivessem caindo as fronteiras, tanto as fronteiras físicas dos países, quanto as fronteiras virtuais que a internet passa a proliferar em todo o mundo, né? Então, em outras palavras, ser uma grande organização não significa hoje ser uma organização bem-sucedida, né? Então, é a busca por novos negócios, negócios mais ágeis, né, que acabam fazendo com que as coisas aconteçam de forma mais rápida e não necessariamente precisa ser essa organização tão grande, né? Ela pode, talvez num espaço pequeno, com poucos funcionários, ela pode conseguir desenvolver-se e ganhar um mercado que talvez uma grande não consiga. Então, qual a razão disso ocorrer? A chamada inovação, né? Inovar
Quem trabalha na questão ambiental, como é meu caso, que eu sou um entusiasta, né, com o meio ambiente, inovação é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer produtos mais sustentáveis, né, porque a gente começa a pensar no tipo de matéria-prima que utiliza, se aquela embalagem tem muito material e ela poderia ser reduzida. Então, inovação é a capacidade de uma organização de produzir produtos e serviços criativos e inovadores que transformam os demais produtos e serviços em coisas obsoletas e ultrapassadas. Então vejam só, é produzir, né, produtos e serviços criativos e inovadores que vai fazer com que a concorrência, o produto da concorrência já se torne algo obsoleto ou ultrapassado, né? Mas as empresas descobriram que isso não é só para os produtos concorrentes. Por exemplo, se tu tiver um celular, né, de uma determinada marca, por exemplo, a Apple faz muito isso. Ela lança o iPhone dela, né? E aí, quando ela lança o iPhone, geralmente no mês de setembro, né, que é o início deles, né, do ano do hemisfério norte. Então, geralmente no mês de setembro, final de setembro, início de outubro, a Apple lança um novo iPhone, né, e outros produtos correlatos. E aí, no momento que ela está fazendo toda aquela festa de lançamento, tu pode ver que lá na equipe de pesquisa e desenvolvimento dela já tem pesquisadores lá trabalhando no novo iPhone para ser lançado um ano depois, né? O que é isso? É justamente inovar, colocar cada produto melhor do que o anterior, né? Então tu já tem que antever, olha, esse iPhone que está sendo lançado em setembro desse ano, eu já tenho que começar a torná-lo obsoleto, tá? E ultrapassado, porque se eu não fizer isso, o meu concorrente vai. Então esse é o raciocínio. Eu tenho que torná-lo obsoleto, ele vai se tornar obsoleto ou graças a mim ou graças ao meu concorrente. Esse é o pensamento. Então ela começa a inovar, a pensar em situações novas para daqui a um ano, né, ela poder desenvolver um produto melhor do que ela está. Pessoal, para quem é da área de meio ambiente, isso vai gerar uma série de indagações, questionamentos, né? A questão da obsolescência programada, a questão da logística reversa, né? Que não é objeto meu aqui de discussão nesse curso de gestão de pessoas. Então, quem tiver interesse, lá no nosso curso de logística reversa, tá? Que está nesse canal no YouTube, né? Ricardo Ribeiro Alves, escritor, tudo junto. Aí lá a gente vai ter todas essas discussões. Eu falo do iPhone, falo de outros produtos, né? Falo do descarte, da obsolescência programada. Então, isso será assunto para discussão lá no curso de logística reversa. Aqui a gente vai falar mais do aspecto da inovação, pura e simplesmente. Então a inovação seria como se a gente tivesse um fio, né, todo desarrumado, e graças à capacidade intelectual do ser humano, né, graças à nossa capacidade intelectual, a gente vai conseguir arrumar isso de uma forma diferente, né, de uma forma que as pessoas vão enxergar como algo novo, algo diferente. Tá? Então, capacidade da organização produzir produtos e serviços criativos e inovadores que faz com que os outros produtos e serviços se tornem obsoletos ou ultrapassados. Tá? Essa é a ideia da inovação. Mas tem aqui um conceito que é bem interessante, eu já usei em algumas palestras, que é a diferença entre conhecimento, criatividade e inovação, que a gente está falando. Então, conhecimento, o que é o conhecimento? Então, todos nós temos, né, a nossa capacidade intelectual, o nosso cérebro, que é fruto de tudo que todo esse conhecimento que a gente tem,
é fruto de tudo que a gente aprendeu desde criança, no convívio com as pessoas, né, com a nossa família, né, começa lá com a nossa família, com a escola, com professores, na universidade, onde a gente aprende, no local de trabalho ou local que a gente faz um estágio, né, com as pessoas vizinhos, a comunidade. Então tudo isso forma o nosso aprendizado, né, seria o conhecimento informal, né, e também o conhecimento formal, que é por meio dos livros, por meio da nossa formação profissional, por meio de tudo que a gente aprende, né, utilizando livros, internet, por exemplo, vídeos no YouTube, né, como esse. Então, esse tipo de conhecimento vindo ou de outras pessoas, ou vindo de outros meios, né, como livros, revistas, artigos, vídeos, entre outros, tudo isso faz com que essa engrenagem que temos, que é muito poderosa, né, que é o cérebro, isso faz com que a cada dia a gente saiba um pouco mais, né? Então, essa engrenagem, e aí isso varia ao infinito praticamente, né? Cada um de nós pensamos, temos conhecimentos diferentes, né? Temos histórias de vida diferentes. Cada um de nós é capaz de propor essas ideias, né? E a gente deve lembrar dos desenhos animados, né? Dos gibis, né? Que a ideia é simbolizada por uma lâmpada acesa. Por isso que está aqui essa figura, né? Então a situação, a informação, a experiência pessoal gera o conhecimento, conceitos que temos e também o que a gente aprende com as outras pessoas. Tá? Então isso é o conhecimento. É essa soma de informações que a gente tem, de experiências, de práticas, né? Isso vai moldando o nosso conhecimento. As pessoas têm conhecimentos diferentes porque elas são diferentes, né? A gente tem história de vida diferente, a gente aprendeu em locais diferentes, com pessoas diferentes, né? E a gente também tem as nossas capacidades diferentes, né? Então eu tenho muitas limitações para vários tipos de assuntos, né? Provavelmente tu que está aí nos assistindo, né, me assistindo, também tem limitações, né? É aquela pessoa que fala, eu gosto mais na área, eu gosto mais de literatura, a outra, eu gosto mais de matemática, eu tenho mais facilidade com física, o outro, eu tenho mais facilidade com números, né? Então cada um de nós tem uma capacidade diferente e isso vai influenciar no que a gente consegue reter de informação que vai gerar esse conhecimento. Então, a criatividade, como diz aí o Pato Donald, né, ela é simbolizada no meio infantil como essa lâmpada, né? É o que é despertado no ser humano. Então, o Chiavenato, no livro Recursos Humanos, né, ele diz que criatividade representa a aplicação da engenhosidade e da imaginação, né, porque o homem é capaz de imaginar as coisas. É só a gente pegar os livros, né, que a gente lê, né, como que o ser humano imagina todos aqueles personagens, aquelas cenas, né? Ou se tu liga a televisão e assiste uma novela, ou assiste um filme no Netflix, ou em qualquer outro canal, né? Então ali teve toda uma situação que foi criada, né? E existe uma criatividade. Proporciona uma nova ideia, diferentes abordagens e uma nova solução para um problema qualquer. A criatividade é essencial para as organizações que enfrentam demandas em um ambiente que é constantemente instável e mutável, né? Então muda facilmente. Então aquela empresa tipo a Apple, né, que eu falei, que está montando o seu novo iPhone, ela já está pensando em fazê-lo daqui a um ano, por exemplo, porque ela sabe que esse mercado muda. Se ela não fizer isso, provavelmente
concorrentes, né, da China ou de outros locais no mundo vão desenvolver um celular, um smartphone melhor do que o dela hoje. E aí ela vai começar a perder mercado. E principalmente perder esses clientes fiéis que ela tem. Então ela tem que pensar, né, com um grupo de engenheiros, né, ela tem que imaginar situações diferentes, né, para proporcionar novas experiências aos clientes. Então, alguns anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, uma ferramenta de mensagens instantâneas como o WhatsApp, ou Telegram, ou Signal, né, que são mensageiros que permitem que a gente rapidamente envie mensagens. Então, eu posso ter um conhecido, né, nos Estados Unidos ou na Europa, que rapidamente eu vou conseguir mandar essa mensagem. Então, alguém foi criativo de pensar, a gente precisa facilitar a comunicação das pessoas. E aí desenvolveu esse software que é utilizado nos smartphones. Tá? Então, a inovação, então a gente chega aí, né, criatividade, e a inovação é colocar na prática isso. Então, se nós temos o nosso conhecimento, que é por meio de tudo que a gente aprendeu e que está armazenado no nosso cérebro, e que por meio desse conhecimento a gente consegue despertar essa criatividade, que o Pato Donald aqui mostra, né, que essa lâmpada acesa, a inovação é colocar em prática isso. Então, inovação é o processo de colocar novas ideias, criar novas ideias e colocá-las em prática. Né? Muitas vezes a gente tem conhecimento sobre um assunto, a gente tem boas ideias, mas a gente não é capaz de colocá-la no papel. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de escrever, né? Muitas pessoas também gostam de escrever. O que tu precisa de ter conhecimento para escrever? Tu precisa, né, dominar, de certa forma, o idioma, né? Tu tem que ter ideias mirabolantes, né, de personagens, de situações. Né? Basicamente, todos nós temos essa capacidade. Só que colocar na prática, né, pegar, escrever, aí depois tu ter ele pronto, né, com várias páginas, isso aqui demanda suor, né, ou a transpiração, né, como diria, a frase é atribuída a Einstein, mas não sei se é verdadeira, né, 1% inspiração e 99% transpiração. É colocar a mão na massa. Né? Essa inovação, deixar isso pronto, é que faz a diferença entre as pessoas. Né? É a pessoa ser capaz de sair da zona de conforto e realmente colocar as ideias em prática. E aí o que a Venato fala para nós, né, que estamos falando de organizações, dois tipos: inovação de produto, melhores produtos, serviços, melhorados em relação ao que já existia antes, né, o caso clássico aí do celular, ou inovação de processos, né, maneiras novas de fazer as coisas. Então eu posso fazer, de repente, os vídeos de uma forma diferente, por exemplo. Né? A gente pode ter no nosso trabalho lá uma forma que faz o trabalho mais ágil, mais interessante. Então todos nós temos capacidade, temos condições de inovarmos. Todos temos conhecimentos, né? Alguns mais, outros menos, alguns com facilidade de aprender, outros com mais dificuldade. Isso depende da área também, quer dizer, tu pode ser muito bom numa área, mas sempre vai ter áreas que a gente não tem facilidade de aprender, e isso é uma grande lição, né, que mostra que todos nós devemos ser humildes, né, e reconhecer o valor das outras pessoas. Então esse conhecimento, todos nós somos capazes e todos nós somos criativos. Né? Então esse momento aqui é muito passivo, né? A gente aprende, a gente tem ideias, só que quando exige a força de vontade, a transpiração, aí que é a questão, né, de colocar na prática
a inovação. E aí eu vou trazer um exemplo para a gente terminar a aula, né, de uma empresa que se chama Seventh Generation, né, é sétima geração, agora ela está no Brasil também, né, então ela resolveu fazer, a gente tem aqui uma embalagem, né, de detergente, que se a gente for no supermercado, que a gente está acostumado, né, próximo das nossas casas, a gente vai encontrar essas embalagens feitas de plástico, né? Então essa empresa ela decidiu, por meio, né, do seu nível estratégico, né, os donos, os gerentes, e também por meio do seu setor de pesquisa e desenvolvimento, fazer protótipos para chegar a uma versão final de uma embalagem de papelão, né? Se tiverem os engenheiros florestais que estão vendo, né, essa aula, ou engenheiros de materiais, né, bem interessante. A empresa, então, ela, por meio de erros e acertos, né, tentativas e erros, ela faz essa embalagem, e aí também para colocar outros tipos, né, de produtos, né, como leite, como detergente, desinfetante. O que ela tem? Ela possui diversas lâminas, né? Então ela tem uma lâmina de plástico, porque o material, imaginem, né, um desinfetante, né, que é líquido, se ele entrasse em contato direto com a embalagem de papelão, provavelmente, né, ele iria molhar essa embalagem e poderia até desarranjar a embalagem de papelão. Então, por isso, ela tem um filme, né, de plástico para isolar o conteúdo, que é o desinfetante da embalagem de papel e papelão, né? Então, ela tem algumas camadas, né? E como que isso foi possível? Foi possível por causa de tudo isso que a gente tinha falado aqui antes. Alguém que tem o conhecimento técnico, e não pode ser eu, que sou administrador, que não tenho esse conhecimento, alguém que conhece o produto, né, a embalagem, alguém que conhece do material, que é o papel e papelão, as propriedades dele, né, alguém que entenda de design precisou ali também. Então essa pessoa, com o conhecimento que ela tem, que ela estudou para isso, ela começa a pensar as várias alternativas. Isso é a criatividade. E aí ela vai inovar a hora que ela tira do papel, né, e que ela começa a fazer, vamos fazer os protótipos. Eu preciso ter aqui no design uma forma da pessoa poder segurar a embalagem, né, igual ela fazia com a outra embalagem. E aí ela começa a tentar. Certamente tiveram erros, tentativas frustradas, até que se chegou a um modelo, uma embalagem, que tornava perfeitamente possível acondicionar aquele líquido, né, o desinfetante, e aí tu consegue ter uma embalagem que, no caso, para quem gosta de meio ambiente, né, uma embalagem mais sustentável, porque a gente vai, na hora que descartar essa embalagem, né, o plástico impacta mais, mas boa parte da embalagem será o papelão, que vai degradar, vai impactar negativamente muito menos o meio ambiente do que se essa embalagem aqui fosse de plástico. Tá? Então, é uma medida interessante, né? A gente tem empresas que passam a utilizar o conhecimento e essa criatividade para inovar a favor do meio ambiente, ok? Bem, então essa é a primeira parte da aula, né, da importância do capital intelectual, as mudanças que somos capazes de fazer nas empresas. Na próxima aula a gente segue esse tema. Queria aproveitar, né, e convidar vocês para conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual tem informações dos nossos livros, tá?
nossos livros publicados. Também temos as nossas redes sociais do Administração Verde, e convido para quem não está inscrito, né, para se inscrever nos nossos canais no YouTube. Periodicamente a gente coloca vídeos novos e também tenho procurado fazer cursos novos, sempre gratuitos, completos, com o máximo de informação que eu puder, porque eu acho que é uma forma de difundir o conhecimento, né, e talvez informações que as pessoas queriam saber, mas que não encontram disponíveis e nem gratuitas aí na rede, ok? Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e aguardo até a próxima aula. Até lá!